Vamos estar dando início agora ao trabalho da disciplina de Introdução à Profissão Farmacêutica do docente Fernando Boldrini. Assistentes somos eu, Joyce Mello e Isabela Cristiane. O tema do nosso trabalho ficou sobre saúde pública, farmacêutico e a saúde mental. Antes de dar início ao contexto histórico, vamos deixar aqui claro dois temas específicos, que é a psiquiatria e a doença mental. A psiquiatria é uma das especialidades da medicina que vai buscar o conhecimento das perturbações psíquicas humanas. E a doença mental, ela vai englobar um amplo espectro, né, de problemas patológicos que vão prejudicar a mente. Esses problemas patológicos que é o que vai revelar a doença, né? Frequentemente, né, causando um grande incômodo interior, afetando comportamentos como humor, raciocínio, no geral do cotidiano do paciente. Então, um breve resgate sobre uma reforma psiquiátrica. Durante muito tempo, as pessoas diagnosticadas com doença mental eram tratadas em instituições que tinham como princípio terapêutico central o isolamento, com a finalidade de afastar o convívio social. Os doentes que pertenciam a famílias ricas ficavam presos em casa e os pobres vagavam pelas ruas ou eram abrigados em santas casas de misericórdia. As exageradas medidas de segurança e a rigidez das regras colocadas por essas instituições pareciam justificar a suposta periculosidade dos doentes mentais e a necessidade de exclusão dos mesmos, e com o resultado, o afastamento do seu meio familiar, da comunidade e da sua vida. Mobilizações políticas sociais da década de 70 e 80 favoreceram um processo de redemocratização no Brasil que determinou o movimento pela reforma sanitária e, da mesma forma, colaborou para uma nova maneira de pensar a respeito da saúde mental. Consequentemente, foram desenvolvidas legislações que visavam normalizar e aprimorar a assistência aos portadores de transtorno mental nos diferentes níveis de atenção à saúde. O modelo atual de atenção à saúde mental no Brasil, no qual as novas formas de cuidados e tratamentos estão fundamentadas nas propostas da reforma psiquiátrica, começaram a ser desenvolvido na década de 90. Antes disso, era centrado especialmente em modelos manicomiais, caracterizado por internamentos extensos e hospitais psiquiátricos, e também por uma perspectiva excludente do vínculo entre a pessoa com transtorno mental e a sociedade. No ano de 1978, deu início a um movimento social em favor dos direitos dos pacientes com transtornos mentais, intitulado como Movimento dos Trabalhadores em Saúde Mental, cujo marco histórico sucedeu à Conferência Regional para a Reorganização da Assistência Psiquiátrica em 1990, onde os países da América Latina estabeleceram um acordo para possibilitar tal reorganização. A crise do modelo assistencial dos hospitais psiquiátricos e estes movimentos sociais provocaram um progresso da reforma psiquiátrica, cujo principal método baseava-se no Centro de Atenção Psicossocial, o CAPS. O CAPS ele vai substituir, então, os antigos hospícios e manicômios e vai agora utilizar métodos para cuidar de afeições psiquiátricas. Com base na Lei 10.216, de 4 de junho de 2001, se refere à reforma psiquiátrica brasileira, houve a inclusão das melhorias dos serviços de assistência aos portadores de transtornos mentais, com relevância para ações mais humanizadas e de respeito aos direitos dos doentes. Nesse contexto, no CAPS foram inseridas políticas de saúde mental através da portaria número 336, de 19 de fevereiro de 2002, que estabelece normas e diretrizes para a organização dos serviços, da prestação de serviços que prestam assistência à saúde mental. A pessoa com transtorno mental passaria a ter direitos e responsabilidades sociais e, como resultado, a cidadania. Sendo assim, já não é mais uma doença que se torna importante, mas antes o sujeito passa a ser cidadão significativo. De forma mais clara, tem sido recomendado cogitar não apenas o doente mental, mas, acima de tudo, o ser doente, visando a humanização dos serviços.
Foi um grande processo a sugestão que a atenção ao portador de doença mental não pode ser prerrogativa específica do psiquiatra, mas também a responsabilidade de uma equipe multiprofissional e interdisciplinar, na qual outros profissionais atuam dentro das habilidades, venham contribuir consideravelmente para a melhoria do sistema. Em 2011 foi estabelecida o número de portaria 3088 GMMS, a qual instituiu a Rede de Atenção Psicossocial, RAPS, para atenção às pessoas de transtorno mental ou dependentes de crack, álcool e outras drogas, no âmbito do Sistema Único de Saúde, o SUS. Essa rede é composta por serviços de equipamentos variados, tais como o Centro de Atenção Psicossocial, CAPS, ou serviços residenciais terapêuticos, o SRT, os Centros de Convivência e Cultura, as unidades de acolhimento aos UAS e os leitos de integração de hospitais em geral no CAPS 3. No dia 18 de maio, é considerado o Dia Nacional da Luta Antimanicomial. O movimento antimanicomial caracteriza-se pela luta dos direitos das pessoas com sofrimento mental, no caso. Segundo a OMS, atualmente cerca de 450 milhões de pessoas no mundo sofrem de algum transtorno mental ou problemas sociais relacionados ao uso excessivo de álcool ou drogas. Nesse slide a gente tem alguns dados sobre esses problemas. Aqui a gente tem os dados de algumas das doenças mais comuns, transtornos mentais mais comuns. Tem a depressão, que ela vai ser um distúrbio mental caracterizado por uma depressão persistente ou a perda de interesse em atividades prejudicando significativamente o seu dia. As possíveis causas incluem a combinação de origens biológicas, psicológicas e sociais de angústia. Cada vez mais, né, as pessoas sugerem que esses fatores podem causar mudanças na função do cérebro, incluindo a alteração da atividade de determinados circuitos neurais no cérebro. Tem também a ansiedade, que é uma preocupação intensa, excessiva e persistente, e medo de situações cotidianas ou algo que ela espera acontecer, um medo de algo que ainda não aconteceu. Elas podem sofrer frequência cardíaca elevada, respiração rápida, sudorese e sensação de cansaço. O transtorno borderline, que ela vai ser caracterizada pela mudança de humor e comportamento. A esquizofrenia, ela é um distúrbio que afeta a capacidade da pessoa de pensar, sentir e comportar com clareza. A causa exata da esquizofrenia não é conhecida, mas uma contribuição de fatores como genética, ambiente, estrutura e química cerebrais alteradas pode influenciar. O Brasil é o país mais ansioso do mundo. Segundo a OMS, o país está em primeiro lugar como pessoas mais ansiosas, e o estado de São Paulo é o estado mais ansioso do Brasil. Outra doença também que assola aí país afora é a depressão. Ela é uma das principais causas de afastamento de trabalho no mundo. O que são medicamentos psicotrópicos? Medicamentos psicotrópicos são medicamentos que causam alterações no desempenho do sistema nervoso, provocando modificações no estado mental. São denominados de medicamentos psicotrópicos. Esses medicamentos podem causar dependências, reações adversas e interações medicamentosas, e podem ser classificados em classe como ansiolóticos e sedativos antidepressivos, antipsicóticos, estimulantes psicomotores, psicomiméticos e os potencializadores de cognição. O tratamento medicamentoso desses psicotrópicos ele é fundamental para a amenização de sistemas indesejáveis desses transtornos. Quando ingerimos, esses medicamentos, os efeitos são de alívio da euforia, ansiedade, depressão e sono. Isso faz com que a população use esses medicamentos de um jeito indiscriminado e compulsivo. E são medicamentos necessários e seguros, porém pode causar dependência física ou psíquica, que a dependência psíquica ela contribui para o desenvolvimento do consumo compulsivo desses fármacos, que pode afetar o seu comportamento social. Aí esses remédios só são entregues
com receita com autorização do médico, por se tratar de um medicamento psicoativo e deve ser acompanhada de uma atenção farmacêutica. Tipos de sedativos. Benzodiazepínicos. São uma classe de fármacos psicotrópicos cuja estrutura química é a fusão de um anel de benzeno com anel de diazepina. E os remédios são alprazolam, lorazepam, diazepam e clonazepam. Eles tratam ansiedade, transtornos do pânico, depressão, distúrbios do sono. Barbitúrico é um composto químico orgânico sintético, um fármaco derivado do ácido barbitúrico, resultado da união do ácido malônico com a ureia, de onde se derivam substâncias de uso terapêutico. E eles são sódio, pentobarbital e fenobarbital. E elas tratam antiepiléticos, sedativos, hipnóticos e anestésicos. Outros tipos de sedativo também tem os hipnóticos, que são os não benzodiazepínicos, que eles vão se referir a qualquer medicação com a intenção de produzir sedação ou sonolência. Um medicamento opioides, também conhecidos como narcóticos. Eles são substâncias totalmente sintéticas, né, chamadas de opioides, isto é, semelhante aos opiáceos. Todas elas têm os efeitos anestésicos, que vão tirar a dor, e um efeito hipnótico que dão sono. Por esses dois efeitos, essas drogas também são chamadas de narcóticas. Elas vão tratar a dor e alguns remédios conhecidos também é hidrocodona e a oxicodona. Tem a estrutura delas, dos medicamentos. Psicofarmacologia e psicoterapia. Na psicofarmacologia, o alívio de sintomas é mais rápido, mas existem efeitos colaterais adversos. E a psicoterapia é uma terapia, né, que a finalidade é tratar os problemas psicológicos, como depressão, ansiedade, dificuldade de relacionamento, entre os outros problemas da saúde mental. A psicoterapia não é apenas uma técnica que trata pessoas doentes, resulta o maior envolvimento de ambos com a realidade, para que encontre meios para amenizar seu sofrimento psicológico. Funções do farmacêutico. A função do farmacêutico é organizar o espaço da farmácia, organizar o processo de dispensação para cada paciente. Registros documentados, né, ele sempre deve fazer o registro em prontuários, folhas em branco, e ter atividades voltadas à educação em saúde, adesão à terapia, autonomia da família do paciente. Ter conciliação de medicamentos, revisão de farmacoterapia e organização dos medicamentos. A conciliação de medicamentos é para que as pessoas que têm diabetes e hipertensão, né, tenham essa conciliação. Conhecimentos técnicos. Tem a referência de conhecimento teórico, suporte à equipe, né, que é necessário, e protocolos clínicos de diretrizes terapêuticas. É um documento com o objetivo de orientar decisões e critérios relacionados ao diagnóstico da doença, sobre o tratamento, mecanismo e do controle clínico. Ações da assistência farmacêutica. Baseia-se no atendimento do paciente individuais ou em grupos, consultas com outros profissionais, como médico, enfermeiro. Tem a visita, né, com acompanhamento com as pessoas, quando precisar de uma ajuda, visitas domiciliares, centro de convivência e promover a autonomia do paciente. A atuação do farmacêutico na saúde mental. O farmacêutico pode estar contribuindo na qualidade de vida dos pacientes com transtornos mentais. É evidente a importância da inclusão na equipe de saúde mental com o objetivo de direcionar a política de assistência farmacêutica e orientação do uso de medicamentos. O papel do farmacêutico é fundamental para a melhora na qualidade de vida desses pacientes, né? Podendo esclarecer dúvidas quanto aos medicamentos, quanto à sua doença, orientando a necessidade e benefícios da medicação na vida do cidadão, com o objetivo de direcionar a política de assistência farmacêutica. E o farmacêutico deve informar o paciente que logo no início do tratamento será necessário algumas semanas que se note a melhora no quadro clínico, porque muitas vezes as pessoas
pensam que no segundo dia do tratamento com o medicamento já tem que ficar bom, mas não é isso. E aí o farmacêutico tem que falar para o paciente que precisa cumprir o tratamento dentro do prazo determinado pelo médico. E enfatizar a importância do uso racional dos medicamentos, assim como não praticar a automedicação. E aqui tá referências bibliográficas. Foi isso.